Nos últimos dias eu li um comentário na internet falando que o personagem White de Bleach, a manifestação dos poderes Hollow do Ichigo, é um personagem genérico por ser apenas mais uma versão maligna do protagonista de um mangá. A primeira coisa que eu pensei quando li isso é que o cara simplesmente não leu ou então não entendeu nada sobre o personagem. Por isso hoje nesse vídeo eu quero conversar mais sobre o lado Hollow do Ichigo, algo que é muito mais do que só uma representação de uma versão malvada do protagonista, e também mostrar como o Kubo foi um autor incrível na hora de construir os momentos desse plot e do significado do que é ter um lado Hollow. Bom, para iniciar, eu gostaria de falar o que é o verdadeiro significado de possuir um lado Hollow. Vai facilitar para a gente explicar como isso funciona com o Ichigo. Bom, eu não me refiro a apenas o que isso representa dentro da história, mas como isso representa uma camada mais profunda nos personagens que possuem essa característica de ter este outro lado nos poderes deles. Bleach é uma obra em que os poderes e habilidades dos personagens refletem diretamente camadas da personalidade e construção deles. Desde a primeira aparição da máscara do Ichigo, a gente já consegue acompanhar como os personagens olham para aquilo com certo medo ou receio, algo que a gente só compreende melhor na apresentação dos Vizards, que são Shinigamis que ganharam poderes Hollow, graças aos experimentos do Aizen com a Hollowificação. Os poderes dos Vizards, por mais que os deixem mais fortes, sempre são referidos como algo errado. Você pode acompanhar isso em qualquer momento da obra. Algo que eles não se orgulham de ter, e algo que eles geralmente não utilizam em muitos momentos, mesmo que isso desse muita vantagem a eles. Os maiores exemplos disso é no arco final na Guerra Quincy, quando eles simplesmente não usam em várias cenas que eles poderiam usar e que daria muita vantagem a eles na batalha, mas eles não usam. E o motivo deles não usarem esses poderes Hollow tem envolvimento com o que usar isso representa, que é abraçar o seu lado violento e vulgar, o seu lado agressivo. Hollows são almas perdidas nos próprios sentimentos, são espíritos rancorosos. Por isso, quando alguém tem um lado Hollow, tem poderes de Hollow, esse lado serve justamente para representar a agressividade inerte, a personalidade de todo ser. Todos têm um lado agressivo, e nós acompanhamos isso pelo personagem do Ichigo. Uma trama que passa um ensinamento muito interessante e bastante profundo quando você analisa ela de forma coesa. Mas antes da gente se aprofundar no que isso representa pro Ichigo, a gente tem que entender algumas coisas básicas sobre o personagem dele. Durante toda a obra, a motivação principal do Ichigo é o desejo que ele tem por proteger as pessoas. É isso que move ele durante toda a história. Absolutamente tudo que ele faz, em todos os arcos, tem esse objetivo. Por isso a presença do lado Hollow é tão contrastante com o lado humano dele. E o Kubo faz um trabalho excelente na introdução e na construção do White, porque ele é alguém completamente psicótico e não confiável, o que automaticamente leva tanto o Ichigo quanto ao leitor a não ouvir uma única palavra do que ele fala, sendo que ele não mente em nenhum momento da história. Absolutamente todas as informações que o White diz pro Ichigo, quando ele tá naquele mundo mental deles, é verdade. Todas as informações são verdadeiras, mas pela personalidade do White você simplesmente não consegue confiar em nada do que ele diz. A lição que o White passa por causa disso, e que muitos espectadores, como aquele do comentário que eu falei no começo do vídeo, não entendem, é que o White não é uma versão maligna ou algo desse tipo. Ele é o Ichigo. Ele é parte do Ichigo. A cena em que ele diz que tanto o White quanto o velho Zangetsu são a Zangetsu para ele, representam exatamente isso. O White é uma parte do Ichigo que ele tenta negar por uma grande parte da história. O lado mais violento, o lado que não quer proteger. O lado que só quer destruir tudo e gosta de lutar. O lado mais agressivo da personalidade dele. Momentos como a metáfora do cavalo e do rei, ou o treino com os Vizards, dizem algo óbvio depois que você entende o que isso significa. Você precisa dominar os seus sentimentos agressivos e usá-los para o seu próprio bem, ou eles vão te consumir e usar você como eles bem entenderem. As vezes que o White salvou o Ichigo são boas representações disso até. Durante a invasão à Soul Society até a luta final contra o Ulquiorra, todas as lutas principais do Ichigo tiveram algum envolvimento
do seu lado Hollow de alguma forma. Ele salvou o Ichigo do Zaraki e do Byakuya. Depois, quando o Ichigo conhece o Shinji tenta apresentar para ele o que aquilo representava, fala várias vezes que eles possuíam habilidades parecidas e que os Vizards poderiam ajudá-lo a entender os poderes Hollow dele. O Ichigo recusa em primeiro momento, já que outra característica extremamente importante sobre o Ichigo é o fato de que ele tem extrema dificuldade em expressar os próprios sentimentos, visto que ele muitas vezes não liga para si mesmo, ele sempre coloca os outros em primeiro lugar, por isso ele sente tanta dificuldade em expressar as próprias emoções com as outras pessoas. Por isso que ele tem tanta dificuldade em algumas lutas, porque essa questão dos sentimentos dele prejudica ele em muitos momentos, como na luta com o Yami e depois na primeira luta contra o Grimmjow, onde após isso ele finalmente passa pelo treinamento com os Vizards para dominar o seu lado Hollow e começa a utilizar a máscara Hollow nas lutas. A máscara Hollow tem um simbolismo interessante que eu vou falar depois. Mas, enfim. Durante a invasão do Recomundo é quando a gente acompanha a queda completa do Ichigo dentro dessa agressividade. Todas, absolutamente todas as lutas dele possuem um significado a mais nesse arco. Ele é inicialmente movido até o Recomundo pelo desejo de proteger e salvar a Orihime, mas o que ele mesmo não compreendia era que o seu outro lado... Mas o que ele mesmo não compreendia era o que o seu outro lado desejava: lutar, ter emoções na batalha, se lançar diretamente contra os oponentes naquele local. E eu acho que o que melhor representa isso são os dois oponentes principais do Ichigo dentro desse arco, o Grimmjow e o Ulquiorra. Dentro de Bleach, é muito comum que o Kubo utilize das lutas para representar conflitos ideológicos ou resolver questões internas dos personagens ou coisas assim. Nenhuma luta meio que tá ali em vão. E esses dois, apesar de terem suas próprias tramas e questões para resolverem, também são reflexos de alguns elementos do personagem do Ichigo. Eu não vou me estender muito acerca deles dois, pois eles são personagens tão profundos e interessantes que eu acho que eles merecem análises próprias em vídeos separados. Mas eu vou explicar o porquê que eles são importantes pra gente compreender a natureza do lado Hollow do Ichigo. A começar pelo Grimmjow, tudo nele remete à agressividade e selvageria. Um reflexo direto do desejo inconsciente do Ichigo pela luta. E os paralelos entre os dois não param por aí. O Grimmjow é quase como um reflexo do Ichigo de forma direta. Enquanto o Ichigo é alguém que mente para si mesmo, dizendo que apenas quer proteger a todos e não quer lutar, o Grimmjow é o contrário. Ele é alguém violento e que deixa transparecer o seu desejo por destruição o tempo todo, mas que na verdade é muito mais profundo e que possui muito mais camadas e ambições do que apenas essa sede de violência. Isso é deixado mais claro pelos poemas dele, o primeiro sendo extremamente pequeno e simples, e o segundo sendo mais complexo e indo mais a fundo dentro do personagem. No fim, o Ichigo derrota o Grimmjow usando só o seu lado racional, graças a Orihime, que consegue conversar com ele ali e trazer o Ichigo de volta a si. Depois dele e do Grimmjow terem sido mergulhados naquele frenesi da luta, o Ichigo consegue voltar a si e dar um único ataque no Grimmjow, que é o suficiente para vencer a luta e acabar aquela batalha que eles estavam tendo. Por outro lado, sobre o Ulquiorra, ele é um personagem que possui um dos plots mais profundos dentro da história. Ele é um ser que não entende o que são sentimentos, o que é um coração. Por isso, o contraste dele e do Ichigo é importante. É uma luta de alguém que não consegue expor os próprios sentimentos contra alguém que é incapaz de compreender o conceito de sentimento. Por isso, enquanto lutava contra o Ulquiorra, o Ichigo não conseguia sequer causar danos decentes contra ele. Se contra alguém quase que puramente emocional como o Grimmjow, a única forma de vencer foi voltar à racionalidade, contra o Ulquiorra, um ser completamente irracional, a única forma de vencer foi justamente abraçar por completo a agressividade e expor os sentimentos mais profundos todos de uma vez. E é por isso que quando o Ulquiorra derrota o Ichigo, quem se manifesta é o White, na manifestação completa do lado Hollow do Ichigo. Um vasto Lorde, Hollowificação completa, seja como você quiser chamar essa forma. A cena dessa forma final do Ichigo, por mais que seja um momento que deixa o leitor ou o espectador em êxtase, já que é realmente um momento bem legal, o design dessa forma do Ichigo é absurdamente incrível, e ver ele destruindo o Ulquiorra facilmente é, tipo assim, muito maneiro. Também tem muito
muitas camadas tristes quando você analisa de fato o que tá acontecendo nesse momento. O Ichigo morreu e perdeu o controle pro seu lado Hollow nesse momento, e isso representa justamente o fato de que ele foi consumido pela sua selvageria e agressividade, que nós acompanhamos a queda do espírito dele durante todo o arco do Recomundo, até chegar aqui, o momento onde ele se torna tão incapaz de cumprir o próprio objetivo que ele literalmente morre tentando, e é consumido pelo Hollow, que acaba cumprindo o objetivo por ele. Esse momento só é resolvido mais a fundo no final do arco da Guerra de Karakura e no começo do arco final da Guerra Quincy, quando, após conversar com ambos os espíritos do Zangetsu, ele é finalmente capaz de compreender ele mesmo por completo, aceitar todos os lados que fazem parte dele e finalmente conseguir se tornar a versão completa do Ichigo. E é justamente por isso que depois, quando o Ichigo utiliza o poder total do Hollow, ele não manifesta mais uma máscara, e sim só um chifre. Porque agora ele aceitou o White como parte dele. Ele não precisa mais se mascarar para usar os poderes do White, porque agora ele entende que aquilo ali também faz parte do Ichigo Kurosaki. E bom, acho que é isso por hoje. Tentei explicar bem o que eu acho sobre toda essa questão do lado Hollow. Espero que esse vídeo evite mais comentários desse tipo sobre o White, porque se você acha que o White é simplesmente uma versão maligna do Ichigo, você simplesmente não entendeu o personagem, na minha opinião. No mais, depois vai ter mais vídeo de Bleach. Tô pensando em fazer, como eu falei, vídeo sobre o Grimmjow e o Kyoha. Eu quero fazer sobre quase todos os espadas, na verdade. Mas no fim, é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.